Olá, meus amigos do canal Arregui, nesta terça-feira, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde e Dia do Jornalista. Aos profissionais da saúde que tentam cuidar de nós nessa época tenebrosa desse coronavírus aí, que heroicamente luta contra todas as ferramentas, contra inclusive má vontade oficial para executar o seu ofício aqui no Brasil, os meus mais sinceros sentimentos de solidariedade e de força e de fé. E ao jornalista também, classe em que eu me incluo, há 43 anos, que é a classe a que meu pai pertenceu. Tenho irmãos, primos, parentes e muitos amigos. Toda a força do mundo também no exercício desse ofício, muitas vezes incompreendido e vítimas, inclusive, de maledicências e de outras formas de intimidação. Essas duas classes essenciais para a compreensão do momento em que vivemos, dos dias por que passamos. Dito isto, gostaria de lembrar que o Sport TV está iniciando, nesta terça-feira, 7 de abril, uma retrospectiva da Copa de 82, os jogos da seleção brasileira na Copa de 82. É um assunto que me agrada muito, embora incomode ainda muita gente, né, que viveu aquela época, eu vivi intensamente. Aquela seleção, eu tenho uma relação de intimidade muito grande com ela. Primeiramente, por serem aqueles jogadores, quase todos, de minha geração. Eu sou de 1955 e quase todos aqueles monstros, aqueles cracassos que havia naquele time, eram dessa geração. O Zico era de 53, o Sócrates de 54, o Júnior de 54, o Cerezo de 54, 55. Então todos ali eram próximos. O Leandro, que era o mais jovem, de 59, Luizinho era de 58, o Edinho de 55. Então eram vários jogadores que conviveram comigo em termos de geração. Então eu tenho uma solidariedade, tenho assim, um carinho profundo, extra, por esses jogadores que não trouxeram a taça para o Brasil, mas trouxeram o reconhecimento não só para o Brasil, mas do mundo inteiro. Haja vista que após a derrota para a Itália, naquele jogo no Sarriá, em Barcelona, o Tele foi aplaudido de pé pela imprensa do mundo inteiro, após a derrota, em que o Brasil jogou futebol, mas perdeu para uma seleção que era melhor do que se supõe, uma seleção tão boa quanto o Brasil, talvez não tivesse os valores individuais, não tivesse a beleza harmônica do jogo, mas era sólida, era muito bem armada, já vinha de uma base de 4 anos antes na Argentina, quando decidiu o terceiro lugar com o Brasil. Perdeu uma semifinal para a Holanda, um jogo que seria semifinal, eram grupos de 3. Para a Holanda, eram grupos de 4, na verdade, 2 quadrangulares. Perdeu para a Holanda na semifinal de virada e perdeu para o Brasil no terceiro lugar, na decisão de terceiro lugar, de virada. Então era um time com essa experiência, a maioria desses jogadores, muitos deles de primeira linha no futebol mundial. O Brasil perdeu para um gigante do futebol. Ele, que era um gigante, perdeu para outro gigante, que era a seleção italiana. Eu não gosto de culpar o Tele por nada. É evidente, há falhas, todo mundo falha um pouco em algum momento. Mas no geral ele acertou. Ele montou uma seleção de sonhos e eu acompanhei aquilo tudo. Eu era repórter da sucursal do Jornal do Brasil em Belo Horizonte. Então a seleção se concentrava na Toca da Raposa. Então o Jornal do Brasil sempre enviava alguém do Rio para acompanhar esses treinamentos, mas sempre me deixava junto. Então eu cobria em parceria com Marcos Penido, com Sérgio Dantas, o Palinha, e principalmente, na maior parte do tempo, com Antônio Maria Filho, o Grande Maria. Eu cobri com essa turma e isso me ajudou a me levar à Copa do Mundo. O Odemário Toguignon, que era o editor de esportes, me incluiu na equipe da Copa do Mundo. Em minha primeira viagem internacional, eu, um repórter de sucursal em Minas Gerais, participei da equipe do Jornal do Brasil, que cobriu a Copa na Espanha, e ganhou o prêmio ESSO de jornalismo esportivo nessa cobertura. Então eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte dessa história, ter acompanhado esta seleção desde o princípio, serem jogadores de minha geração, e eu gosto, tenho um carinho especial por esses jogadores. Perder faz parte do futebol. Perder é aprendizado. Tanto é assim que a Itália, campeã do mundo, levou a base daquela seleção. O Falcão já jogava lá. No ano seguinte, 82, ela levou o Zico, o Cerezo,
o Batista, né? O Edinho foi para lá logo depois da Copa. Em 2 anos depois, o Sócrates foi, o Júnior. Então, quantos não foram jogar na Itália? A base daquela seleção, os jogadores mais sensacionais daquela seleção, à exceção do Leandro, o único que não foi, que por essas coisas do futebol jamais saiu do Brasil, embora tivesse futebol para jogar em Real Madrid, em Juventus, em Manchester United, em Barcelona, em qualquer gigante, dado o jogador extraordinário que foi. Né? A maioria deles foi para a Europa, porque o reconhecimento foi forte. Eu me lembro daquele jornal, a Gazeta dello Sport, aquele jornal cor-de-rosa italiano, Perdonate Brasile, no dia seguinte, sentia assim como se tivesse feito uma afronta ao futebol. Ora, não foi uma afronta porque a seleção da Itália era muito boa, tinha jogadores ali espetaculares. Então o Brasil perdeu para um gigante, um jogo que podia ter ganho, como perdeu. Ah, que o Brasil foi para frente, não sei o quê. Quando levou o terceiro gol, estava todo o time na área. Né? Houve falhas individuais? Houve. O Cerezo deu um passe errado no segundo gol? Deu. Mas havia desatenção também do Luizinho e do Falcão. Que o Paulo Rossi, atento, concentrado no jogo, percebeu o passe mais curto do Cerezo, entre dois ali, e se meteu. E os outros dois, por que não perceberam também antes? Poderia ter se corrigido isso. O mesmo Cerezo, que muita gente crucifica por isso, ele fez uma participação fundamental no gol de empate do Falcão, ao tirar a marcação, levar 3 italianos com ele e clarear o lance para o Falcão, dar apenas um corte da direita para a esquerda e bater da meia-lua no ângulo do Zoff. Então, ora, a gente gosta de eleger culpados, de crucificar pessoas. Foi assim com Barbosa 50. Se o Brasil não ganha a Copa de 70, seria com Clodoaldo por querer dar um passe de calcanhar e perder a bola que resultou no gol de empate da Itália na final. Então, o Brasil tem a meia do Roberto Carlos. Nós temos a mania de caçar culpados. Futebol comporta vitórias e derrotas. E se há derrota gloriosa, se é que pode haver, 3 seleções que perderam Copas são glorificadas como das maiores do futebol. A Hungria de 54, a Holanda de 74 e o Brasil de 82. Que companhia boa, não? Então eu tenho um carinho muito grande pela seleção de 82. Vale a pena assistir esses jogos. A vitória de virada sobre a União Soviética, dramática. Arbitragem favorável, é verdade. Muitas vezes a arbitragem favoreceu o Brasil em Copas. Foi assim em 62. Né? Então é bom lembrar que houve. Em 2014 no Brasil, houve. Houve falhas contra? Houve. Esse jogo contra a Itália mesmo, o Gentili rasgou a camisa do Zico na área, era para ter pênalti ali. Então o Brasil foi favorecido, mais favorecido, é verdade, pela potência do futebol que ele é, pelo respeito, o peso da camisa. O peso um pouco meio baixo ultimamente, né? Desde 2014, aquela goleada com a Alemanha, mas o Brasil sempre foi. Né? Os árbitros olhavam o Brasil de maneira diferente. Mas foi uma vitória espetacular de virada sobre a Escócia, né? A goleada sobre a Nova Zelândia, uma partida quase perfeita contra a Argentina, em que a Argentina chutou mais bolas a gol, porque o Brasil fez um gol logo cedo, trouxe a Argentina para cima e explorou o contra-ataque e fez 2 gols, né? Saindo de contra-ataque, o segundo e o terceiro resultaram de contra-ataques. Né? Aquela seleção era um espetáculo. Contra a Itália, esteve classificada 3 vezes ao entrar em campo, ao empatar o primeiro empate com o Sócrates, o segundo empate com o Falcão, não pôde. A cabeçada do Oscar, o Zoff pegou em cima da linha. São as magias do futebol. Um dia a gente fica triste, lamenta, chora, muitos de nós choramos. Né? Outro dia a gente fica alegre, extravasa, vibra. Aquela seleção, eu tenho uma nostalgia muito grande, sei que muitos de nós temos, vale a pena, eu aconselho. Vamos assistir esses jogos com distanciamento do tempo, é verdade. Vamos achar falhas? Vamos, mas vamos achar muito mais méritos. Aquela seleção fez um bem o futebol. Se o futebol não absorveu de imediato, azar do futebol. Não é isso? Então vamos ver aquela seleção de 82 que fez muita gente gostar de futebol e se apaixonar por esse incrível jogo, muito por causa daquela espetacular seleção montada pelo Tele Santana. É isso aí, meus amigos. Inscrevam-se no canal Arregui.